Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows 7 em 2008. E nessa terceira aula do curso Windows 7, do módulo 18, vamos explicar mais um pouco sobre GPOs, em que eu vou abordar algumas configurações avançadas em relação ao assunto de Group Policy. Então é bom você ter o seu Windows 7 em 2008 ligado e logado com o usuário com permissões administrativas. No meu exemplo, estou logado com o usuário Diego Lima, para você colocar em prática os tópicos abordados nessa aula. Essa aula vai se dividir da seguinte maneira. Em um primeiro momento, nós vamos aplicar políticas voltadas à questão de criação de grupos restritos no Windows 7 em 2008, em que nesse servidor no qual ele está promovido a controlador de domínio, vamos abrir o console de gerenciamento de diretiva de grupo e vamos aplicar essa configuração de grupos restritos, permitindo que nossas estações, aquelas que estão no nosso ambiente em domínio, consigam ter grupos locais nessas estações. Então, através dessa diretiva, nós vamos aplicar políticas em que nós iremos inserir grupos nos computadores do nosso domínio. Vamos também aprender um pouco sobre questão de definições de permissões de acesso em chaves de registro no Windows 7 em 2008, aplicando via GPO. Também definições de acesso em pasta e snap-in, como também redirecionamento de pastas, instalação de software, e vamos aprender por fim a questão da configuração RSUP, em que ela permite verificar quais são as políticas que estão sendo aplicadas ao usuário no qual está logado no domínio e naquela estação na qual o usuário está utilizando para acessar. E vamos, mas ao final, aprender como configurar a questão de delegação de GPOs, Group Policy no Windows 7 2008, em que nós vamos delegar essas GPOs, ou seja, vamos definir acessos ali voltados à segurança, de leitura, controle total a alguns usuários do nosso Active Directory, para que estes consigam gerenciar a questão de Group Policy no Windows 7 2008. E no final da aula eu vou explicar alguns comandos relacionados à questão de GPOs no Windows 7 em 2008, em que nós vamos conhecer os comandos gp update/força, gp result e outro no qual nós utilizamos para a questão de restauração de GPOs caso haja necessidade. Então, começando a nossa aula, a primeira política no qual nós vamos aplicar nosso console de gerenciamento de diretiva de grupo no Windows 7 em 2008. Acessando ele aqui, é a questão da configuração de grupos restritos. Essa questão de configuração de grupos restritos, ela é muito importante,
e ela está relacionada à questão da segurança, e com essa configuração o administrador ele pode limitar quais são os usuários ou grupos que podem ser incluídos como membro de um grupo restrito. Então o administrador ele também pode definir de quais grupos o grupo restrito pode ser membro, e também os usuários desse grupo. Então essa política ela é aplicada quando há necessidade de você fazer a configuração de usuários ou grupos locais ali nas estações do seu domínio. Então imagine um cenário que você tem ali várias estações no seu domínio e você tem a necessidade de configurar um usuário ou então um grupo para que esse usuário ou grupo ele seja, no exemplo, administrador local dessas estações. Então ao invés de você ter que ir em estação e colocar esse usuário ou grupo como administrador local, nós podemos utilizar uma GPO para este fim, no qual nós logamos um servidor que está promovido como controlador de domínio e tem um console de gerenciamento de diretiva de grupo, e logado nesse servidor nós aplicamos um GPO a vínculo de domínio, e nessa GPO nós atribuímos ali a questão de um usuário ou grupo para que este usuário ou grupo ele seja administrador local dessas estações, e não há necessidade de ter que ir em estação aplicar essa configuração. Então isso é feito através do uso de GPOs, e essa GPO é aplicada no seguinte caminho. Primeiro nós temos que acessar um servidor com usuário com permissão elevada. No meu exemplo eu estou utilizando o usuário Diego Lima, que ele é pertencente ao grupo administradores do domínio, e logado com esse usuário vou abrir o console de gerenciamento de diretiva de grupo. Com esse console aberto, no meu exemplo aqui, eu vou então vincular essa configuração de grupo restrito a nível de domínio. Então eu não vou precisar fazer a criação de outra GPO para a questão dessa configuração. Eu posso aproveitar a GPO no qual ela já é aplicada aos usuários e computadores do nosso domínio, que é a Define Domain Policy. Então, com ela selecionada, a Define Domain Policy, clico com o botão direito, seleciono a parte editar. Em editar eu vou aplicar a questão da configuração de grupo restrito às configurações do computador. Então aqui em configurações do computador eu seleciono diretivas. Em diretivas vou em configurações do Windows. Configurações do Windows, vou em configurações de segurança, e em configurações de segurança eu vou nessa pastinha aqui, grupos restritos, e é aqui nessa pastinha que eu adiciono qual é o grupo em que eu quero que ele seja pertencente às estações ali do nosso domínio, né? Então eu clico em adicionar grupo, e adicionar grupo eu defino o nome do grupo, no qual esse grupo ele vai pertencer à questão ali das estações do nosso domínio, e após isso eu insiro os usuários e defino a qual esse grupo aqui no qual eu vou dar o nome ele vai pertencer. Então eu vou dar o nome de administradores, clico em OK, e selecionado o OK, ele vai aparecer essa janelinha no qual ele vai perguntar quais são os usuários em que eu quero inserir nesse grupo e em qual grupo eu quero que esse grupo ele pertença. Então no meu exemplo eu vou inserir os usuários Diego Lima, que é um usuário que existe no meu AD, o usuário Júlio, e vou dizer que eu quero que esse grupo no qual eu estou criando, que é administradores, ele seja pertencente ao grupo de administradores do nosso domínio. Clique em adicionar, posso clicar em procurar aqui se eu quiser. Ele seleciona administradores W6, procurar, e seleciono o grupo administrados, fazendo com que esse meu grupo administradores no qual eu estou sendo criado seja pertencente a esse grupo administrados, que é administradores locais,
no qual ele vai ter esses usuários inseridos, o Diego e o Júlio. Clico OK, OK, seleciono aplicar e digito OK. Feito isso, eu estou aplicando uma configuração de grupo restrito, no qual essa configuração ela está vinculada à minha GPL Define Domain Policy, em que essa Group Policy, ou seja, essa configuração de grupo restrito, está adicionando o nome de um grupo chamado administradores, as estações do nosso domínio, que esse grupo que tem o nome administradores tem os usuários Diego e o Júlio, em que esse grupo administradores é pertencente ao grupo de administradores locais ali das estações. Clico em fechar e então a configuração ela foi aplicada. Isso eu posso observar aqui, caso haja necessidade, clicando em opções, eu posso acessar essa parte aqui de relatório, no qual eu já expliquei na aula passada, e verificar a configuração aplicada por meio de um relatório, em que esse relatório ele me mostra as configurações que estão sendo vinculadas à política de Define Domain Policy. Lembrando que essa configuração ela só vai ser aplicada quando as estações do meu domínio elas forem inicializadas, caso elas não estejam ligadas, e caso elas estejam ligadas, elas têm que ser reinicializadas para então essas políticas voltadas ao grupo restrito possam ser aplicadas às estações ali do nosso domínio, certo? Então essa é a política de grupos restritos, utilizada ali para quando você tem a necessidade de definir grupos e usuários para que estes sejam pertencentes às estações ali do domínio, locais ali do domínio. Outra configuração no qual nós podemos fazer através do recurso de Group Policy é a questão de permissões de acesso em chaves do registro, né? Em que é possível utilizar GPOs para definir permissões em chaves da registro de computadores de rede, e essas configurações em relação à questão de permissões de acesso em chaves, elas podem ser aplicadas seguindo o caminho configurações de computador, diretivas, configurações do Windows, configurações de segurança e em configurações de segurança selecionando a parte registro. E é nessa parte registro que nós podemos ali fazer a questão de configurar permissões de uma ou mais chaves voltadas aos registros dos computadores ali que estão em rede. E vamos lembrar que as questões dessas configurações de registros elas são críticas e em termos de segurança elas devem ter acesso restrito. Então eu vou mostrar a você como faz essa configuração. Eu vou acessar o console de gerenciamento de diretiva de grupo. Eu vou aplicar essa configuração de registro a nível de domínio, selecionando o nome do meu domínio e aproveitando a política de Define Domain Policy, que no qual ela já está sendo aplicada aos usuários e computadores do nosso domínio, mas caso eu ache a necessidade, eu poderia aplicar a nível de unidade organizacional, como também a nível de site. No meu exemplo, eu vou utilizar a política já Define Domain Policy, no qual ela está aplicando a todo o nosso domínio. Clico com o botão direito, seleciono editar, e editar por diretivas, novamente. Vou em configurações do Windows, configurações de segurança e venho aqui na parte de registro. Clique em registro, botão direito, adicionar chave. Então aqui eu posso adicionar chaves voltadas à questão das estações, users, class and root. Seleciono uma das opções, vou selecionar Making, OK, e aqui eu atribuo a questão dos usuários, caso eu queira, e das permissões que esses usuários terão na questão desse registro no qual eu estou criando. Então eu poderia definir que esse registro aqui no qual eu estou criando que eu selecionei Making, podia atribuir um usuário a esse registro, dizendo que esse usuário Diego Lima teria permissões de controle total, certo? Vou dar um aplicar e vou dar um OK. Aqui ele pergunta as questões das configurações que eu quero aplicar essa chave, se eu desejo propagar permissões herdáveis para todas as subchaves, ou se eu desejo substituir permissões existentes, ou não aceitar que as permissões nessa chave elas sejam substituídas. Vou marcar essa primeira opção de propagar, dou um OK e então essa configuração ela foi aplicada. Clico em fechar
e a política ela foi definida ali no nosso Define Domain Policy. Selecionando aquela parte de opções, eu também consigo verificar que essa política ela foi aplicada. Acessando a questão ali do relatório. Lembrando que ela só vai ser aplicada a nossas estações quando esses computadores eles forem ligados ou então eles forem reinicializados caso eles estejam já ligados na nossa rede. Outra configuração que nós podemos aplicar é a questão de configurações de acesso sem pasta, através do uso de GPOs. Então, caso haja necessidade, o administrador ele pode utilizar o recurso de GPOs para aplicar uma questão de configuração voltada a uma pasta que existe nessas estações, de configurações voltadas a permissões NTFS, e que essas permissões aplicadas nessas pastas elas serão configuradas a todos os usuários no qual você configura essas permissões NTFS. Então imagine um cenário em que eu tenho várias estações ali no domínio e haja necessidade e nessas estações fazer a questão da configuração de permissão em um arquivo dessas estações, em que esse arquivo existe em todas essas estações, e que nesse arquivo eu tenho que atribuir ali permissões nessa pasta de NTFS, ou seja, eu tenho que atribuir ali ou a um usuário em uma dessas pastas que existe nessas estações permissões especiais, ou eu tenho que alterar as permissões existentes em uma dessas pastas. Então eu poderia utilizar o recurso de GPOs e no recurso de GPO fazer alterar uma configuração dizendo que na pasta Windows que fica no diretório C de todas as estações em que receberão essa GPO, eles terão a aplicação das configurações de permissões NTFS em que eu apliquei nessa GPO. Então vamos fazer uma suposição aqui, ó. Tenho aqui o meu servidor, no meu servidor eu tenho essa pastinha chamada Windows, e eu poderia, através do recurso de gerenciamento de diretiva de grupo, aplicar uma GPO a nível de domínio e fazer com que todas as estações que tivessem essa pasta Windows recebessem a questão de configurações personalizadas de NTFS. Então na GPO eu aplicava ali as permissões em que eu queria que os usuários recebessem, e todos os usuários, todas as estações que tivessem essa pasta receberiam essas políticas que foram aplicadas nessa GPO. Então isso eu posso fazer pelo console de gerenciamento de diretiva de grupo, e que no console eu posso aplicar também a nível de domínio ou a nível de unidade organizacional. No meu exemplo eu vou aplicar a nível de domínio, em que eu aproveito já a política Define Domain Policy, clico com o botão direito do mouse, seleciono editar, e selecionado editar, venho aqui na parte de diretivas. Em diretivas vou na parte de configurações do Windows, configurações de segurança, venho na parte de sistema de arquivos, e em sistema de arquivos eu poderia então fazer a questão de escolher adicionar um arquivo e escolher o caminho onde esse arquivo esteja nas estações, e definir essa questão de permissões NTFS nesse arquivo. Então no meu exemplo eu estou acessando o disco local C ali do meu servidor e estou selecionando a pasta Windows, clique em OK. No meu exemplo essa pasta já estava ligada, deixa eu apagar aqui essa política, adicionar arquivo, disco local C Windows, ele está dando um riozinho aqui, Windows, OK, e selecionado OK na parte no qual eu quero atribuir permissões, eu então defino as permissões que eu quero aplicar nessa parte. Eu poderia alterar uma configuração já nos usuários e grupos que já existem por padrão, acessando essa pasta em questão, como eu poderia atribuir novos usuários para que tivessem acesso a essa pasta com permissões em que eu poderia aplicar aqui. Então eu atribuí o usuário Diego Lima, dei permissão de controle total, estou dando um aplicar, estou dando um OK. Ele me pergunta se eu desejo que essas configurações em que eu vou aplicar nessa pasta Windows ali elas sejam
propagáveis, ou seja, que todas as subpastas e arquivos elas herdem essas configurações que eu vou aplicar, enfim, substituíveis, enfim. E a terceira configuração, eu clico em propagar permissões, dou um OK e então a configuração ela foi aplicada. Poderia, se eu quisesse futuramente alterar a configuração, selecionava propriedades e editar segurança. Então eu poderia alterar a configuração depois, caso houvesse a necessidade. E clicando em avançados eu poderia então aplicar outras configurações também, alterar o proprietário da pasta, entre outras configurações. Dou um OK e pronto. Feito isso, quando minhas estações elas forem ligadas e houver essa questão ali de essa pasta chamada Windows, eles receberão a questão dessas políticas em que eu apliquei nessa GPO, em que eu defini que as configurações que essa pasta iria receber em relação de permissão NTFS ia ser atribuída a esses usuários e grupos. OK. E clique em fechar. Clique em fechar novamente e a política ela foi aplicada. Vale lembrar que essa política ela vai ser aplicada nas estações quando esses computadores eles forem ligados, ou então, caso já estejam ligados, eles forem reinicializados, porque políticas aplicadas a nível de computador, elas só são aplicadas às estações caso esses computadores forem ligados, inicializados. Caso já estejam ligados, eles precisam ser reinicializados, ou então através de um intervalo de tempo que, se eu não me engano, é de 20 a 30 minutos, que é o intervalo de atualização, ou através do comando GPU update/force no CMD, no qual você pode executar, e essas configurações elas serão aplicadas de forma instantânea naquela estação. Beleza? Então vamos a mais uma configuração que nós vamos aplicar em GPOs, é a questão de lista de snap-ins permitidos. Essa configuração de lista de snap-ins ela é muito interessante. Nós podemos, através do recurso de GPOs, aplicar a questão de uma configuração em que nós vamos habilitar para os nossos usuários, em que esses usuários eles terão acesso ou não à questão de alguns snap-ins que existem ali no Windows Server em 2008, bem como nas estações. Esses snap-ins que eu falo é a questão ali de consoles, ou seja, acesso ao visualizador de eventos, usuários de computadores do Active Directory e entre outros que existem nos servidores, no caso de usuários de computadores do AD e visualizador de evento em relação às estações. Então eu poderia, através do recurso de GPOs, fazer com que meus usuários eles não tivessem acesso a esses snap-ins aqui, ó, através da criação de uma configuração através de uma lista de snap-ins, em que eu aplicaria nessa lista apenas quais são a questão dos snap-ins que os usuários deveriam ter acesso, ou seja, qual a questão dos consoles em que os usuários teriam acesso e os outros consoles os usuários não conseguiriam executar. Isso ele é feito através também do recurso de gerenciamento de diretiva de grupo, em que ela é aplicada a nível de usuário. Então no meu exemplo eu vou acessar ali no console novamente, no qual ele já está aberto, e acessar esse console eu vou aplicar a política ou a nível de usuário ou a nível de computador. No meu exemplo eu vou aplicar a nível de usuário. Então eu clico ali com o botão direito em cima da unidade organizacional, caso eu queira criar uma GPO para este fim, para essa configuração, ou então eu aproveito já a política de Define Domain Policy, aplicando essa política a todos os nossos usuários do domínio. Botão direito, eu vou aproveitar essa política, editar, clique em editar, venho em diretivas. Isso é um errozinho que está dando aqui no meu computador, mas ele mesmo assim aplica a política. Venho agora em, se não me engano, modelos administrativos. Deixa eu ver se é modelos administrativos. Componentes do Windows e console de gerenciamento Microsoft. Modelos administrativos, componentes do Windows e modelo de gerenciamento Microsoft. Deixa eu voltar aqui. Modelo de gerenciamento, aqui ó, console de gerenciamento Microsoft. Dou 2 cliques e aqui nessa
configuração aqui em que eu vou aplicar a questão de definição de qual são os consoles de snap-ins, ou seja, esses consoles aqui, ó, que os usuários eles poderão ter acesso. Então, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, restringir usuários à lista de snap-ins explicitamente permitidos, ou seja, ele vai restringir os usuários para que eles tenham acesso somente à questão dos snap-ins, em que eu aplicar aqui, ó, nessa pastinha de snap-ins restritos e permitidos. Então eu venho aqui, aplico as configurações de snap-ins em que eu quero que meus usuários eles consigam utilizar, e aplicar essas configurações de quais snap-ins eu quero que meus usuários utilizem, eles só conseguirão acessar essas configurações de snap-ins em que eu defini como habilitado. Então seleciono essa opção, ó, restringir usuários à lista, venho nela, ele me diz aqui uma breve descrição do que significa essa configuração, em que ele diz que caso eu autorize, ou seja, configure essa política, eu vou proibir que meus usuários eles tenham acesso à questão dos snap-ins aqui, exceto aqueles em que eu atribuir, no qual eles terão acesso. Então, quando eu aplicar essa política, eles vão perder o acesso a todos os snap-ins, mas eu vou aplicar lá naquela pastinha que eu mostrei, que é essa daqui, ó. Quais são os snap-ins que eles terão acesso? Clique em habilitado, venho em aplicar e ok. Feito isso, venho agora em snap-ins restritos e permitidos, e aqui eu vou aplicar quais são os snap-ins em que meus usuários terão acesso. Aqui eu possuo vários snap-ins, tem onde o ADSI, domínios e relações de confiança do Active Directory, os sites e serviços do Active Directory. Todos esses você consegue visualizar aqui, ó. Você observa que eles estão aqui, usuários e computadores do Active Directory, aqui, ó, sites e serviços do Active Directory também, entre outros. Aqui eu vou selecionar qual é o snap-in que eu quero que meus usuários tenham acesso. No meu exemplo, eu poderia selecionar apenas o do AD, clicar em habilitado e aplicar essa configuração. Então, feito isso, os meus usuários, quando receberem essa política, eles só terão acesso ao console de snap-in dos usuários de computadores do AD, e os outros consoles de snap-ins eles não terão acesso. Clico em fechar e a configuração ela foi aplicada. Vale lembrar que essa configuração ela vai ser atualizada aos usuários somente quando esses usuários eles fizerem logon. Então, enquanto eu tiver com esse meu usuário ligado e eu não fizer logon com esse usuário, eu não receberei essa política de bloqueio de snap-ins. Ou então, caso eu faça a questão do comando gp update /force, essa política ela vai ser aplicada a esse usuário de forma instantânea. Ou então eu espero aquele intervalo de tempo de 20 a 30 minutos para que essa política ela seja aplicada. A política foi aplicada. E eu poderia, caso eu quisesse, depois fazer a questão de voltar a configuração como estava, né? Eu poderia vir aqui, ó, novamente em diretivas, vem aqui em modelos administrativos, vem em componentes do Windows, console de gerenciamento, e desabilitar a configuração como não configurado, que eu estava aplicando uma política para que os meus usuários só consigam ter acesso aos snap-ins em que eu selecionei aqui em snap-ins restritos e permitidos. Ok? Volta na configuração como estava, configurado, aplicar, ok. Vou fechar aqui e pronto. Se eu quisesse, eu já podia vir aqui inicial e dar um gp update /force, fazendo com que essas políticas em que eu estou aplicando ao meu domínio elas já sejam aplicadas ao meu usuário Diego Lima, e é esse meu computador no qual eu estou utilizando. Ele está me perguntando aqui e dizendo que eu tenho que fazer logoff para que as atualizações dessas diretivas elas sejam aplicadas com isso. Então, se eu quero fazer agora, eu vou clicar
um N aqui no teclado dizendo que não, mas se eu quisesse eu já poderia clicar um S aqui no teclado, ele ia fazer o logoff, e quando eu fizesse o logon novamente, as políticas já iam ser aplicadas em que eu defini aqui no console de gerenciamento de diretiva de grupo. Vou dar um não e vou dar um exit. Outra questão de configuração que eu poderia fazer através do console de GPOs é a questão de redirecionamento de pastas. Ela é muito interessante, esse conceito, em que eu posso, caso houvesse necessidade, eu poderia fazer a questão de atribuição de uma pasta que existisse ali no meu servidor. Então eu poderia pegar essa pasta compras aqui, ó, e fazer com que essa pasta compras ela fosse vinculada à questão dos meus computadores ali, meus usuários, né? E toda vez que meu usuário logasse ali naquela estação, ele teria essa pasta compra mapeada para esse usuário, sem a necessidade de meu usuário ter que ir lá no meu servidor e acessar essa pasta. Então isso eu poderia fazer através do recurso de GPO, né? Acessava o servidor, configurava o GPO, em que eu botava uma pasta ali do meu servidor ou então de outra estação, e quando esses meus usuários logassem no computador, eles teriam essa pasta, no qual eu criei um GPO, um redirecionamento para ela. Então eu não precisaria ele ir lá no meu servidor para acessar essa pasta. Isso, uma GPO ela já fazeria esse redirecionamento de forma instantânea para esses usuários quando eles logassem ali nas estações. Então como é que eu faço isso? Eu acesso esse caminho aqui, ó, configurações do usuário, diretivas, Windows e redirecionamento de pasta, e aqui que eu aplico a pasta que eu quero que ela seja redirecionada aos usuários quando estes fizessem o logon nas estações. Então eu venho aqui, ó, venho novamente no console de gerenciamento de diretiva de grupos, e no console eu aplico a questão do redirecionamento ali da pasta no qual eu quero que os meus usuários recebam assim que logarem. No meu exemplo eu vou utilizar a questão dessa pasta compras, no qual ela já está ali criada no meu servidor no diretório C. Meu console está sendo aberto do gerenciamento de diretiva de grupo, e vamos esperar então para que o console seja aberto e aplicar. Aí aqui no console eu posso aplicar esse redirecionamento de pasta, se eu quiser, a nível de unidade organizacional, como também a nível de domínio. No meu exemplo aqui, eu vou aplicar essa questão de redirecionamento de pasta a nível de domínio. Se eu clico em editar, venho aqui, ó, diretivas, venho em configurações do Windows e na pasta em que tem o nome redirecionamento de pasta. E aqui em redirecionamento de pasta eu então escolho qual é o caminho que eu desejo que essa minha pasta compras aqui, ó, ela seja mapeada. Então eu vou dizer se eu quero que essa minha pasta compras ela seja mapeada para onde? Para o desktop do usuário, que é aqui na área de trabalho, para o menu iniciar, por documentos, que fica aqui, ó, documentos, que essa pasta ela apareça aqui, em imagens, em música, em vídeos, enfim, eu escolheria o caminho. No meu exemplo, eu vou escolher aqui documentos, botão direito do mouse em documentos, propriedades, escolho a configuração de básico para que ele redirecione a pasta a todos os usuários no mesmo local, e aqui, ó, eu vou escolher a questão do caminho até essa pasta no qual eu quero que ela redirecione para a pasta documentos. Quando os meus usuários logarem, eles recebem essa pasta no qual eu quero direcionar dentro desse caminho aqui, ó, documentos. Vem procurar e escolher qual a pasta que eu quero que redirecione. Meu exemplo, eu vou redirecionar essa pasta compras. Então ok, e feito isso, ele vai redirecionar essa pasta compras para dentro da pasta documentos, que vai aparecer quando os usuários acessarem aqui, ó, iniciar documentos, e quando abrirem documentos vai aparecer essa pasta compras. Aplicar, sim, opa,
ele deu um errozinho aqui, sabe por quê? Porque o errozinho que eu dei é porque eu estou apontando para o diretório C, pro diretório C aqui do servidor, né? Então o certo é você colocar o endereço de compartilhamento, porque como tá aqui é como se ele apontasse pro diretório C da estação no qual está recebendo a política, e talvez a estação não tenha essa pasta compras, né? Obviamente não vai ter, porque eu quero que redirecione essa pasta, porque se já tivesse não precisaria redirecionar. Então eu tenho que fazer o seguinte, tem que, ao invés de colocar diretório C, eu coloco o endereço de compartilhamento dessa pasta. No meu exemplo, essa minha pasta compras, ela está dentro do meu servidor, que o meu servidor, no qual ele tem um IP 10.100.1, isso eu posso ver aqui, IP config, e o endereço de compartilhamento dele é /10.100.1/c $/pasta compras. Então eu posso até testar aqui, ver se está certo, ó, para não colocar o endereço de compartilhamento errado. Aqui, ó, o endereço de compartilhamento dessa pasta. Vou dar até um enter e tu viu que eu acessei a pasta. Venho aqui, colo o endereço de compartilhamento. Opa, eu vou apagar aqui tudo. E dou um aplicar, clico em sim e dou um ok. Feito isso, quando eu fizer o login com esse meu usuário Diego Lima, uma vez que esse meu usuário, deixa eu fechar aqui, ele está dentro do meu ambiente de domínio, ele está recebendo essa política, já que essa política está sendo aplicada no topo, ele vai ter a questão do redirecionamento de pasta, daquela pasta compra dentro dessa pasta documentos. Vou só fazer um teste, eu vou fazer o logoff desse usuário, vou fazer o login dele novamente, e assim que eu fizer o login dele, eu terei aquela pastinha compras mapeadas dentro do diretório não, dentro da pasta documentos, ó. Se eu vim aqui, documentos, em documentos eu tenho uma pasta compras mapeada aí, ó. Se você ver o 10.100.1 C $, pasta compras, e aqui eu posso fazer a criação de novas pastas dentro desse redirecionamento que eu estou recebendo, ó. E se eu vim aqui lá no meu servidor, ó, dentro da pasta compras, essas pastas no qual eu estou criando dentro do usuário Diego Lima, que é o usuário que eu estou logado aqui, ó, que está dentro de documentos, elas também estão sendo feitas no servidor. Então quando eu faço uma pastinha aqui no redirecionamento da pasta que está sendo vinculada ao usuário, a pasta também é criada aqui no servidor, no qual ele está fazendo o redirecionamento da pasta dele, certo? Vou fechar e vou para outro exemplo. Fechar aqui, vamos lá. Próxima configuração que eu quero mostrar é a questão de distribuição de softwares via GPO, utilizando o Windows 7 2008. Eu tenho como, através do Windows 7 2008, utilizando o recurso de gerenciamento de diretiva de grupo, fazer a questão de uma distribuição de softwares para que os meus computadores que estiverem no meu domínio, eles recebam essa política de distribuição de software. Então eu posso acessar o meu servidor. Nesse meu servidor, acesso o console de gerenciamento de diretiva de grupo, aplico uma GPO a nível de software, e quando essas estações minhas elas forem ligadas, elas terão esse software instalado de forma automática, sem a necessidade de eu ir ter que ir um em um desses computadores e instalar esse software. Tudo isso eu posso fazer de uma forma centralizada, de uma forma automática, através de uma GPO em que eu aplico a nível de domínio. Caso eu quero que essa GPO ela seja aplicada a todos os meus computadores do meu domínio, ou a nível de unidade organizacional. Então eu poderia aplicar a nível de domínio e ela ser aplicada a todos os meus computadores de domínio, ou então a nível de unidade organizacional. Caso eu aplicasse a nível de unidade organizacional, nesse exemplo, na unidade setor compras, apenas os computadores do setor compras receberiam essa instalação. Isso também para o setor do RH, isso para o setor da TI, enfim, como você quiser fazer o planejamento.
Mas antes de eu fazer a demonstração de como você teria que fazer a questão da instalação de software via GPO, você tem que seguir ali a questão de um planejamento, para que você entenda melhor como fazer a questão da distribuição desse software no seu ambiente em domínio. Esse processo de instalação de software via GPO ele envolve algumas etapas, em que essas etapas envolvem desde o planejamento básico, para que você consiga fazer a instalação, até a implementação através da configuração de opções de distribuição de software. Então, essa documentação ela oficial do Windows Server 2008 recomenda que você cumpra no mínimo 3 fases para que então você consiga fazer a distribuição desse software, seja as suas unidades organizacionais ou seja a nível do seu domínio, em que essas etapas ela parte primeiro da preparação, do gerenciamento e depois da remoção. Eu vou explicar a vocês cada uma dessas etapas a partir de agora. Então, a primeira fase para que você consiga fazer a distribuição de software para as estações ali do seu ambiente baseado em domínio é que você cumpra a fase da preparação, em que essa fase da preparação ela diz que o primeiro pré-requisito para que você consiga fazer a instalação do determinado programa via policy é que a instalação desse programa esteja no formato .msi. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o que? Baixar o programa em que eu quero fazer a distribuição ali as estações do meu domínio no formato .msi. Então esse meu software que eu quero distribuir para as estações eles tem que estar no formato .msi e que esse programa ele esteja num compartilhamento em um dos servidores de rede e que esse compartilhamento contém esse arquivo no qual está no formato .msi, que é o arquivo no qual eu vou instalar nas estações, e que esse compartilhamento ele tem acesso aos usuários ali no qual usuários e enfim computadores que terão a instalação desse software, né? Então você pode optar caso queira por um único compartilhamento com pastas separadas para cada pacote. Então eu poderia aqui no meu servidor fazer a questão ali de uma pasta chamada, no meu exemplo, softwares via GPO, e dentro dessa pasta atribuir uma pasta para cada software no qual eu queria que fosse instalado ali nas minhas estações via GPO. Então eu poderia fazer uma pasta aí para o Mozilla, outra pasta para outro software, o Adobe e por aí vai. Ou então eu poderia, caso eu quisesse, colocar em única pasta, que seria essa pasta softwares via GPO, só o pacote de instalação no formato .msi e compartilhar essa pasta para aí os meus objetos, para que eles consigam fazer a instalação ali desse software via GPO, né? Estou compartilhando aqui e ok. E dentro dessa pasta aqui colocarei então os arquivos no formato .msi. Se eu vim aqui 10.100.100.1, eu consigo ver que foi criado o compartilhamento em que eu colocarei os arquivos .msi. Então a preparação é essa, né? Primeiro ter o arquivo .msi, fazer o compartilhamento desses arquivos e atribuir a questão das permissões nos computadores onde o programa será instalado, né? Então definiria a questão das permissões nos computadores. Naquele exemplo está definido apenas dos usuários. Deixa eu ver aqui. Aqui eu fiz softwares via GPO, compartilhamento avançado, ok, permissões, adicionar, venho aqui locais. Aliás, tipos de objeto, eu teria que atribuir os computadores aqui, viu? Aquela hora eu tinha feito só dos usuários, computadores, pronto. Aqui ele está usando usuários, computadores, grupos, enfim, está fazendo compartilhamento. Domínio, servidor, avançado.
Meu exemplo, deixa eu ver qual é. Eu vou botar o servidor. Pronto. No caso aqui eu estou atribuindo compartilhamento ao meu servidor 1, em que esse meu servidor 1 iria receber essa questão da instalação do software via GPO. Nesse compartilhamento de pasta, no qual eu vou colocar os arquivos .msi, como também esse arquivo está sendo compartilhado para todos os meus usuários, pois todos os usuários estão inseridos nesse grupo everyone, que significa todos. Vou aplicar controle total, ok, aplicar, ok. Então no meu exemplo eu estou compartilhando essa pasta apenas para o meu usuário, para todos os meus usuários, que depois estão todos inseridos no grupo todos, e para o meu computador que receberia essa instalação. No meu exemplo é o computador que eu estou logado aqui, que é o meu servidor 1, que é o qual eu atribuí ali no compartilhamento. A outra questão na preparação ali do software via GPO é a questão do gerenciamento. Então é sempre bom você fazer a questão de uma avaliação para a distribuição desse software, né? Ou seja, ao você fazer a distribuição de um novo programa, né? Você botar lá no compartilhamento, enfim, é recomendado que você, durante essa fase, caso esses computadores tenham uma versão mais antiga do programa, desse programa no qual você quer fazer a instalação ali nas estações, você faça a questão ali da verificação se essa esse novo pacote, ou seja, de instalação no qual você quer que seus computadores recebam, ele seja compatível com a questão da versão do Windows no qual esses computadores está sendo utilizado. Então não adianta eu vir aqui no meu servidor e aplicar uma GPO de software com a versão mais nova de um determinado software, se essa versão ela é compatível com a versão ali do Windows em que essas estações estão sendo utilizadas. E por fim, você, depois de fazer a questão da distribuição do software, aplicar a GPO, você fazer a questão da desinstalação do software, caso haja necessidade, e você fazer a exclusão do arquivo de instalação do servidor. Então eu vou mostrar a vocês como é que faz essa questão da distribuição do software. Para isso nós vamos fazer o seguinte, ó. Como eu falei anteriormente, você vai fazer uma pasta. Nessa pasta vai botar os arquivos .msi desse software no qual quer instalar. Vem propriedades, compartilhamento, avançado, sim. Vem permissões, e tu atribui aqui a questão das permissões aos computadores que receberão essa instalação, né? Então vem aqui tipo de objeto, seleciona computadores, como eu fiz anteriormente, dá um ok, define o nome dos computadores que receberão essa política. No meu exemplo aqui eu apliquei que o meu servidor 1 ia receber essa questão da instalação, né? Mas você poderia fazer isso para os demais computadores ali do teu ADE, certo? Então feito isso, está carregando aqui, dá um ok. Vou botar aqui outro servidor meu, DC2, dá permissão, aplicar ok, Aí a segunda parte tu vem aqui em ferramentas administrativas, gerenciamento de diretiva de grupo. Em gerenciamento de diretiva de grupo, tu vai vincular essa instalação aonde você quer, né? Tu poderia vincular nível de domínio, se tu quisesse poderia já aproveitar essa política de Fundamental Policy, ou a nível de unidade organizacional. No meu exemplo eu vou fazer uma GPO nova, que terá esse nome, uma instalação de ferramentas administrativas. Então vem aqui, ó, instalar ferramentas administrativas. Que ferramentas administrativas nesse contexto, entenda que será os softwares. Criei a GPO, mas se eu vier aqui, ó, maximizar nessa aba em opções, eu vejo que ainda não está aplicada nenhuma configuração. Editar, venho em diretivas, vou dar um okzinho aqui, venho nessa parte aqui, ó, configurações de software, e aqui que eu faço dentro da parte instalação de software, a atribuição, clicando no botão direito do mouse aqui, novo, do pacote no qual eu quero fazer a instalação. Então vem um novo,
clique em pacote e selecione então o software que está na versão no formato ali .msi para que esse software seja instalado nos computadores da minha rede. Então tu seleciona, no meu exemplo não tem nenhum aqui, por isso eu não estou conseguindo demonstrar, mas então tu só vai selecionar. Nesse exemplo tu tem que selecionar esse software dentro do endereço de compartilhamento que tu fez para que os computadores tenham acesso. No meu exemplo tem software via GPO compartilhado para o meu servidor 1 e para o meu DC2, então eu venho aqui e teria que pegar o software desse compartilhamento. Selecionava, dava um abrir e esse software ia aparecer aqui, ó, uma listinha. Daí então ia aparecer 3 configurações de distribuído, aplicado e outro. Aí você então escolher a configuração mais adequada, lembrando que tudo isso que eu estou falando tem no módulo 18 de vocês, então é bom se dar acompanhada no módulo, porque lá tem um exemplo bem mais prático de tudo isso, porque como essa aula ela vai até mais ou menos 1 hora, eu ia levar muito tempo para fazer isso, mas acompanha o módulo 18 que tem explicando melhor, é basicamente isso. E esse software, depois de aparecendo aqui na lista e você escolhendo a configuração adequada, ele seria instalado quando os computadores ali do teu domínio eles fossem inicializados, uma vez que eu estou aplicando essa decomposição a nível de domínio. Beleza? Clique em fechar. Vou fazer a exclusão aqui do link. Lembrando que eu só fiz a exclusão do link. Essa diretiva ainda se encontra aqui, ó, dentro do objetivo de diretiva de grupo. Eu só fiz a exclusão dela anteriormente do link vinculado ao domínio. Então seleciono e clique em sim. Ok, beleza. Vale lembrar que também que os tipos de arquivos utilizados, reforçando para a instalação de software via GPO, é aquele que eu te falei, .msi, que é o Windows Installing Package, e esse é o formato para o pacote de instalação. E caso você tenha necessidade de fazer a instalação de um software em outro formato, .exe, outro, você terá que fazer a conversão para o .msi. E agora eu vou mostrar a vocês uma configuração bastante interessante, que é a configuração de RSUP, que é o Resultant Set of Policy. Essa configuração ela tem como principal objetivo facilitar a identificação de um conjunto efetivo, seja de configurações resultantes aos usuários ou aos computadores. Então, através dessa configuração aqui, ó, o RSUP, eu posso fazer com que verifique quais são as diretivas que estão sendo aplicadas ao meu usuário no qual eu estou logado e ao meu computador no qual eu estou acessando por esse usuário. Então eu vou utilizar essa configuração aqui, ó, de RSUP para verificar quais são as configurações que estão sendo aplicadas ali no meu console de diretiva de grupo a esse usuário e a esse computador. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, eu vou fechar aqui tudo aqui novamente para você entender melhor. A primeira coisa que você vai fazer é logar no servidor. Vai no servidor que está com a função de controlador de domínio e tem o console de gerenciamento de diretiva. Abre o console de gerenciamento de diretiva. Aberto o console, você clica nessa opção resultados da diretiva de grupo e clicar aqui, você vai clicar com o botão direito, selecionar a opção assistente de resultados de diretiva de grupo e aqui você vai selecionar a opção avançar e após isso tu vai selecionar qual é o computador que tu quer verificar as políticas que estão sendo aplicadas ali pelo console de gerenciamento de diretiva de grupo e qual é o usuário. No meu exemplo eu vou selecionar esse computador, seja que é o computador no qual eu estou utilizando, que no meu exemplo é o servidor 1 pertencente ao dominiocurso.com. Seleciono ele, seleciono agora qual é o usuário que eu quero que verificar as políticas que estão sendo recebidas, se é o usuário atual, ou seja, o usuário que eu estou utilizando aqui é o Diego Lima, ou outro usuário específico, KDM Suporte Empresa, enfim, usuário testes, que são usuários no quais já logaram nesse servidor. Eu vou ao usuário atual, que é esse meu usuário Diego Lima, e clique em avançar. Feito isso, ele me mostra aqui são as configurações, dizendo que ele vai mostrar as configurações do usuário Diego Lima e do servidor
que está no servidor 1 que está no dominiocurso.com e vai exibir as configurações de ambos os objetos. Clique em avançar, clique em concluir e ele vai me mostrar um relatório das configurações que estão sendo aplicadas a nível de computador, seja no meu servidor 1, dominiocurso.com, como também a nível de usuário, do meu usuário Diego Lima. Aqui eu poderia clicar aqui, ó, e no meu exemplo aqui, objetivo de diretiva de grupo que está sendo aplicado ao computador e GPOs aplicadas, ele me mostraria as GPOs que estão sendo aplicadas ao meu computador. As GPOs negadas, está dizendo que nenhuma, e também isso, a mesma coisa para o meu usuário, né? No meu usuário poderia vir objetivo de diretiva de grupo aplicado, diz que no meu usuário está sendo aplicada apenas a única diretiva, que é a Define Domain Policy, que é a nível de domínio, e enfim. Também poderia ver outras observações aqui nesse console. Poderia, se eu quiser, imprimir ele, salvar, enfim. E outra configuração que eu quero mostrar, aliás, as duas últimas, é a questão de delegação de permissões de GPOs e a questão de comandos relacionados a GPOs, que é o DC GPO Fix, que ele permite restaurar as GPOs a um estado original. Então imagine o cenário que eu tenho ali, por exemplo, no GPO de Domain Policy, em que eu já apliquei diversas configurações e tenho a necessidade de restaurar essa política aqui de Cedric Policy para a política que veio de fábrica, ou seja, as configurações que vêm ali quando o servidor foi promovido a controlador de domínio. Eu poderia utilizar esse comando aqui, o DC GPO Fix, para que ele restaurasse a policy em questão para as configurações que foram feitas quando o servidor foi promovido a controlador de domínio. E eu vou mostrar primeiro a questão de delegação de permissões através do console de gerenciamento diretivo de grupo. Tu vai acessar e tu poderia, caso houvesse necessidade, fazer a delegação de permissões de GPOs no Windows Server em 2008. Então poderia delegar essas GPOs aqui para usuários ou grupos e definir permissões específicas nessas GPOs. Então poderia, caso eu quisesse, permitir que meus usuários não recebessem essa GPO ou não tivessem acesso a ela para alterá-la, alguma configuração, enfim. Como eu fazia isso? Seleciono a GPO, venho nessa abinha delegação e aqui em delegação eu vejo quais são os usuários e grupos que têm permissão nessa GPO. Ele me mostra que os usuários autenticados eles têm permissão de ler, que é o correto, que ele diz que todos os meus usuários eles vão ler as configurações dessa GPO. Diz que meus usuários domain admin eles têm configurações personalizadas, que essas configurações é ali de fazer alteração nessa GPO, ou seja, ele pode editar a GPO. Diz que o meu grupo de administradores Enterprise também tem configuração personalizada. Enfim, eu poderia, se eu quisesse, fazer a remoção de algum deles, clicando em remover, ou então clicando em adicionar, atribuir um novo usuário para que esse usuário tivesse permissão ali. No meu exemplo, estou botando Diego Lima, permissão de editar as configurações dessa GPO de Domain Policy, que eu estou atribuindo aqui, editar configurações. E aqui nessa ícone, a partinha avançada, eu poderia aplicar configurações mais avançadas, né? Poderia vir Diego Lima que é o usuário no qual eu adicionei agora, poderia negar a permissão de gravação ou a permissão de leitura e por aí vai. Vou remover lá agora. Essas outras opções já mostrei nas aulas anteriores, para que serve. E agora eu vou mostrar as questões dos comandos relacionados a GPOs, né? Eu te falei que tem como tu utilizar esse comando aqui, é o DC GPO Fax, para restaurar as GPOs para o estado original. Então imagine um cenário que tuas GPOs elas deram um problema e tal. Enfim, eu tenho como fazer a restauração das GPOs para o estado original, em que eu utilizo esse comando no CMD. Então eu vou no CMD, digito DC GPO Fax, venho aqui no servidor, CMD, executar como administrador. Vou digitar, ele vai abrir aqui o CMD, só um minuto. E digito o comando DC
GPO fix barra ignore esquema barra ignore esquema. Dou enter. Ele pergunta se eu desejo restaurar as configurações de diretiva. Sim. Sim. E então as configurações elas vão ser restauradas. No caso, ele diz que todas as configurações foram restauradas com êxito, ou seja, a diretiva de controlador de domínio foi restaurada com êxito. E então as configurações que eu apliquei aqui, no caso, é vinculada à questão de controlador de domínio, ela foi restaurada. Então, se eu vim aqui e tiver aplicado alguma configuração anteriormente adicional nessa política que já ela não veio como fábrica, ela acabou de ser perdida porque a política ela foi restaurada. E os dois comandos que eu gosto de mostrar é o comando GPU update /force, que eu te falei anteriormente em aulas passadas, que ele é um comando que ele aplica as políticas de grupo ao usuário logado e ao usuário logado e ao computador de uma forma instantânea. Então imagine que eu vim aqui e apliquei uma política e eu quero que essa política ela já seja aplicada aos usuários e aos computadores, ao usuário, perdão, e ao computador no qual eu estou utilizando. Então eu vou lá logo no computador no qual eu quero que receba logo a política, dois comandos GP update /force, ele vai aplicar a política já ao meu usuário e ao meu computador sem a necessidade de eu ter que iniciar o meu computador ali, se eu não usasse o comando GP update, enfim. Beleza? Ele disse que as diretivas elas foram aplicadas, porém algumas elas só são ativadas quando é feito o login do usuário, mas outras políticas em que eu apliquei anteriormente, elas já foram inseridas. E o último comando, aliás, que eu já mostrei em aulas anteriores, por sinal, é o GP result /r, que esse comandozinho aqui, ele permite que você faça a questão da verificação de configurações de GPUs que estão sendo aplicadas ao usuário e ao computador por meio do CMD. Aí está logando no usuário. Feito isso, vamos dar o GP update GP result /r, verificar as GPUs que estão sendo aplicadas ao meu usuário logado e ao servidor no qual esse usuário está sendo utilizado. Então, se eu vier aqui prompt de comando GP result /r, ele vai então verificar as configurações que estão sendo aplicadas ao meu usuário e ao meu servidor, né? Diz ali que eu estou logado com o usuário Diego Limas, correto, dentro do meu servidor que esse meu servidor é controlador de domínio, enfim. Diz que as configurações estão sendo aplicadas a defund main policy, enfim. Diz que meu usuário é pertencente a esses grupos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu falei falei muita coisa sobre GPOs nessas 3 aulas, mas ainda está faltando muita coisa que pode ser visto no módulo de vocês, porque é muita coisa mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado de todas as aulas que eu dei do curso, e nos vemos nas próximas aulas. E é isso aí, pessoal, até a próxima, saudações e a gente. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área
instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!